Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, reconciliação. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu quero deixar um convite para você. Todas as terças-feiras, às 19h30, nós reunimos em oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira. O nosso endereço passa no seu receptor. Toda quarta-feira, às 15 horas, nós reunimos também em oração. Você que não pode ir na terça-noite, vá. Então, na quarta-feira, às 15 horas, nós temos uma hora ali onde nós temos o louvor, temos uma mensagem encorajadora e a oração. Nós oramos para aqueles que vão ali e damos uma palavra. E aqueles que querem conversar conosco também, nós temos disponibilidade de um tempo para falar com as pessoas pessoalmente ali, todas as quartas-feiras, às 15 horas. Na quinta-feira nós reunimos em células, que são os grupos familiares que reúnem nos lares. E essas células são grupos que têm a finalidade de estudar as Escrituras e também orar uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. O nosso telefone é 3321-5161. No sábado nós reunimos às 19h30 no culto de adoração a Deus. E no domingo, às 9 horas da manhã, nós reunimos no culto de ensino da Palavra de Deus e às 19h o culto de celebração. Fica aí o nosso convite e eu lembro que é sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você sobre o aspecto da reconciliação. O que seria a reconciliação? A reconciliação é trazer, a relação que está, restabelecer aquela relação, que foi rompida por causa de uma briga, por causa de uma atitude. Então, essa reconciliação entre amigo, entre o cônjuge, entre o parente, isso é muito importante. E eu quero pensar com você sobre a reconciliação no aspecto das nossas relações interpessoais e também da nossa relação com o Deus eterno. Por isso eu quero ler em 2 Coríntios, capítulo 5, o versos 18 e o verso 19, que diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputou aos homens as suas transgressões e nos confiou a palavra da reconciliação. Que coisa tremenda, essa revelação que Paulo tivera acerca de Jesus. Que o mundo brigou, que o mundo rompeu com Deus, através de Adão, o primeiro homem. Deus manda o segundo homem, Jesus, para reatar essa comunhão. Por isso que nós lemos aqui que Deus, Ele imputou aos homens as transgressões, como se fosse quando Jesus estava ali naquela cruz, ele assumiu o pecado de toda a humanidade. É como se fosse uma esponja sugando toda a sujeira, os maus feitos da humanidade. E colocou sobre Cristo ali crucificado na cruz, para que nós pudéssemos voltar à nossa relação tal qual era Adão, no princípio, na origem, porque Deus vinha falar com esse homem regularmente, sistematicamente, todas as tardes, como diz as Escrituras em Gênesis. Mas quando esse homem pecou, ele transgrediu essa relação com Deus e Deus expulsou daquele lugar. A partir de então, esse homem,
passou a cometer os atos mais atrozes, mais louco, nefando, coisas de loucura. Mas houve um tempo em que Deus envia o seu Filho. A Bíblia diz assim, na plenitude do tempo, Deus envia o seu Filho para reconciliar o mundo, voltar-se para Deus. Agora, esse rompimento do homem, trouxe dificuldade para muitos. Não é só para voltar para Deus, o homem em si, por isso que vive brigando. Nós vemos nações degradando, pessoas degradando, família, desde lá do início. Aliás, nós vamos ver os primeiros filhos de Adão, Abel e Caim, eles romperam a relação a ponto de cometer um homicídio, de haver morte ali. Nós vemos o caso de Esaú e Jacó, que são o neto de Abraão, um homem que foi aprovado por Deus, e Jacó e Esaú romperam, e eles brigaram, e muitos hoje estão brigando. Muitas pessoas são casais que iniciam com juras de amor no altar, com muitas flores, com muitos afagos, com muitas palavras afetuosas, e no caminhar, elas acabam desentendendo, rompendo a relação, isto no âmbito da vida conjugal, isto na relação de associação. A pessoa coloca uma empresa e ela briga com seu sócio, irmãos, pais e filhos, e assim vice-versa. Esse episódio que eu citei como exemplo, que é Jacó e Esaú, é muito interessante. Eu quero ler um versículo aqui que fala que eles brigaram. Mas houve um tempo que eles ficaram 20 anos separados por causa desse desentendimento. A Bíblia diz que Jacó, depois de 20 anos, ele desejou voltar e reatar, reconciliar com o seu irmão. Eu vou ler em Gênesis capítulo 33, no verso 4, que diz assim: então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e beijou, e choraram. Quando eu leio esse episódio aqui, eu lembro daqueles programas de televisão que promovem esses reencontros de familiares que por circunstâncias se separaram, que se perderam. O filho se perdeu da mãe, perdeu do pai, o irmão que separou pela própria contingência da vida, e agora esses programas promovem o reencontro. Isto, eu confesso a você que arranca lágrimas de mim, eu me emociono muito, e quando eu leio esse texto eu me reporto a esses episódios. E esse texto aqui que eu leio, que é fático, e essas histórias que são retratadas, às vezes pela um episódio, uma novela, mas tem os fatos reais, que realmente, como este aqui, que diz assim: Esaú correu ao encontro e abraçou a Jacó, e arrojou-lhe o pescoço e beijou, e choraram copiosamente por viver aquele tempo afastado por coisas insignificantes. O que levou eles se separarem? Um prato de comida. Talvez você que está me assistindo ficou inimigo do seu irmão por causa de uma roupa. Talvez você que está me assistindo rompeu a relação com seu parente por causa de um sapato, por causa de um dinheiro, uma ninharia. Vocês que tinham uma relação tão bela, uma amizade, vocês que tinham uma proximidade, o seu vizinho, o seu amigo, quem sabe você rompeu a relação com seu amigo,
né, que viveram por causa de uma calúnia, por causa de uma conversa. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, ele tomou sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos viver relações diferentes. Então, as coisas às vezes nos separam. O caso desse episódio aqui, eles separaram por causa de um prato de comida. Eles se separaram por causa de a herança da primogenitura. Quem sabe você rompeu a relação com esse ente querido ou com essa pessoa que era tão próxima de você, ou o seu sócio, por causa de coisinhas. Mas isso não agrada a Deus. Então pensa sobre essas palavras que eu estou ministrando aqui hoje, até pelo fato de que a palavra de Deus fala que somos como embaixadores de Deus para promover a reconciliação. Diz assim, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não importando aos homens as suas transgressões, e confiou a nós a palavra da reconciliação. Quem sabe você afastou de Deus por causa de uma falha sua, e você está andando tão longe. Quando Adão pecou, ele fugiu de Deus. Ele estava consciente. Talvez você que está me assistindo pecou, você cometeu um erro, cometeu uma falta. E o problema não é Deus, o problema é que você não consegue perdoar a si mesmo. Porque Deus perdoou todas as vezes que nós arrependemos e buscamos Deus, Ele nos perdoa. E aliás, Cristo veio aqui para nos reconciliar. Cristo veio aqui para arrancar a barreira da inimizade que nos separa. Então a nossa relação com Deus, em primeiro lugar, eu preciso de reatar essa comunhão com Deus, buscar essa comunhão com Deus. E então logo eu vou ter capacidade de também ter essa comunhão com as pessoas que eu estou rompido a minha relação. Porque Deus é que vai dar força, Ele que vai dar graça, Ele que vai nos dar condição de passar por cima dessas coisas, lutar contra essas coisas. Não é fazer vista grossa. Você deve falar, você me ofendeu, mas eu te perdoo. A nossa relação, a nossa amizade é maior do que isto, e eu quero viver. E a Bíblia diz que esses reencontros, essa reconciliação, ela é saudável, ela é salutar, ela é importante, isto é de Deus. Sobretudo é de Deus. Quem sabe você hoje precisa de buscar alguém, você precisa de procurar alguém, você precisa de aproximar de alguém, ligar para a pessoa e aproximar. Toma a iniciativa, faça como Jacó. Jacó tomou iniciativa e ele compareceu diante do seu irmão. E é engraçado que tem um versículo aqui que eu quero finalizar lendo. Qual foi a atitude de Jacó? Ouça bem a palavra que eu vou ler aqui no verso 10. Mas Jacó insistiu: não recuse, se logrei mercê diante de ti, peço-te que aceite o meu presente, porque vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Ele deu um presente para Esaú, para selar essa reconciliação. E ele falou assim: quando eu olho para você, e se você me aceitou, me perdoou, é como se eu estivesse olhando para Deus.
Deus espera que nós tenhamos atitude e aproximemos, tomamos a iniciativa, porque Ele já tomou a iniciativa de enviar o Seu Filho para nos reatar com Ele. Com essas palavras eu quero orar, desafiar a você a ter atitude concreta, de aproximar desta pessoa que você está com a sua relação interrompida. Pai Santo, eu me dirijo a Ti e Te dou graças porque o Senhor fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos ter comunhão com o Senhor e, como consequência, ter comunhão com aqueles que estão próximos de nós. E nessa relação conflituosa que passou por algum atrito. E esses conflitos seja agora sanado pela graça do Senhor. Eu oro por este telespectador, que a bênção do Senhor seja sobre esta pessoa em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu espero você no próximo Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.